Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar. Com os últimos acontecimentos aqui no Brasil, muitas pessoas estão pesquisando sobre o tão falado artigo 142 da Constituição Federal. O número de acessos de frases como intervenção militar, o que é ditadura e até o próprio artigo mesmo estão em alta. Mas se você está se perguntando se é possível a aplicação desse artigo hoje no Brasil e o seu significado, as consequências de uma possível ditadura, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender tudo. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações. A gente vai ter vídeos todas as sextas-feiras. Espero que vocês gostem. Primeiro, é importante você saber o que é uma ditadura. Bom, uma ditadura ela tem o caráter autoritário, usando de violência e ilegitimidade. Os ditadores normalmente chegam ao poder por golpe de Estado, ou seja, é um ato inconstitucional. E geralmente o poder fica retido nas mãos de uma pessoa ou de um grupo, sendo um poder centralizado e as mídias são controladas e todo país que vive uma ditadura passa por cima da democracia. E as pessoas têm seus direitos constantemente feridos e geram muitas consequências negativas ao país. No Brasil, a ditadura durou 21 anos e teve 5 mandatos, causando 16 atos inconstitucionais. A ditadura aqui no nosso país teve início no dia 31 de março de 1964, quando tanques do exército foram enviados até o Rio de Janeiro, onde estava o então presidente Jango, e 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai, e uma junta militar assumiu o poder no Brasil. E no dia 15 de abril, o general Castelo Branco tomou posse, se tornando o primeiro de 5 militares a governar o país durante esse período. Assim, se iniciou a ditadura militar no Brasil, que iria durar até o ano de 1985. Com essa explicação breve do que foi a ditadura no Brasil, mas bem breve mesmo, vamos lá então falar o que é esse artigo 142. Muitas pessoas entendem que esse artigo da Constituição é como uma espécie de licença para que as Forças Armadas venham a intervir de forma própria sempre que seja necessário. Mas o que significa esse artigo e por que muitas pessoas o citam quando pedem essa intervenção? Para começar, eu vou ler aqui o artigo e seus parágrafos 1º e 2º. No artigo 142 fala: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. E já no seu parágrafo 1º, que é a lei complementar que estabelece que as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. E o parágrafo 2º, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. O que muitos entendem nesse texto de lei é que os militares podem agir por conta própria sem esperar por uma ordem suprema, quando acharem que for necessário para que haja o cumprimento legal da lei e da ordem, mesmo que esse problema seja uma eleição fraudulenta ou um conluio entre poderes para favorecer determinado candidato, que hoje é base para essas manifestações que estão acontecendo em nosso país. Mas existe um porém, gente, porque as Forças Armadas não têm essa autonomia. Assim como qualquer país democrático, as Forças Armadas estão subordinadas ao poder civil. O artigo prende toda a iniciativa de poder das Forças Armadas ao poder civil. E enquanto alguns defendem essa ideia que os militares podem intervir de forma autônoma, alguns juristas têm outro entendimento sobre esse artigo. Afinal, o que significa esse artigo para os juristas? Para os doutrinadores, o artigo 142 não existe para dividir os poderes, e sim é uma forma de funcionamento das Forças Armadas. No corpo antigo, não cita que qualquer poder pode provocá-lo para intervir em outro. Vamos voltar um pouquinho lá no artigo, novamente, e falar desse trecho. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina, que está bem lá no comecinho. É citado que as Forças Armadas devem estar em uma posição de hierarquia e ordem, então elas não podem intervir assim que julgarem necessários por conta própria. Com base no entendimento do Procurador Regional da República, Ubiratã Caseta, ele diz: intervenção militar é uma alucinação coletiva que vemos nessas manifestações, uma vez que nossa Constituição não possui esse termo. Esse artigo diz o óbvio,
que as Forças Armadas devem garantir o bem-estar da população e em casos excepcionais como a GLO, que são os casos que obedecem a um padrão que você tem uma situação de segurança pública que você precisa de Forças Armadas. Então, gente, no entendimento do procurador, é inviável a intervenção, já que não tem previsão legal na nossa Constituição. Já o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, GSI, General Augusto Heleno, diz que a interferência das Forças Armadas no sistema democrático brasileiro atual pode ocorrer. Ele disse: o artigo 142 é bem claro, basta ler com imparcialidade. Se ele, o artigo, existe no contexto constitucional, é sinal de que pode ser usado. Mas já o professor Roberto Dias, que é professor de Direito Constitucional, entende que essa ideia de que o artigo 142, que abre procedente para uma intervenção militar, vem sendo destilada de forma errada, porque para ele isso era como se a própria Constituição causasse sua ruptura, sendo essa interpretação inconstitucional. Uma intervenção militar, ela só pode acontecer com ordens do poder constituído, ou seja, dos membros do poder legislativo, executivo, com supervisão do judiciário. Na Constituição, a gente encontra alguns casos que pode sim haver intervenção militar, como intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, mas também existem situações que podem ter uma intervenção federal, que são esses casos: manter a integridade nacional, repelir uma invasão estrangeira ou de estado em outro, encerrar grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício dos poderes nos estados, reorganizar as finanças dos estados em determinados casos, garantir a execução da lei federal ou decisão judicial, e, por último, assegurar a observância de determinados princípios constitucionais. Então, a gente pode entender que não existe possibilidade no artigo 142. Na verdade, não existe essa possibilidade há muito tempo, pois a Constituição só prevê a ação das Forças Armadas nos casos citados acima, sendo que nenhum dos poderes seja atropelado. Fora que o artigo também não cita em nenhum momento que o presidente deve seguir em silêncio para que as Forças Armadas possam intervir. Mas se caso houvesse essa possibilidade, quais seriam as consequências dessa ditadura? Uma das consequências mais gritantes da ditadura militar foi o aumento da desigualdade social. Muita gente passou fome durante esse período, a economia sempre baixíssima e a visão de outros países sobre o Brasil era muito preocupante. Falta de acesso também da população a dados públicos, aumento da concentração de renda, inflação e aumento do endividamento externo. Então, galera, como a gente viu, não é possível ser aplicado esse artigo como justificável para uma intervenção, já que em seu corpo legal não cita nada constitucional para tal ato, muito menos abre passagem para uma nova ditadura no nosso país. Bom, galera, e assim acaba o segundo vídeo do canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo.